Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de luz, de amor. Então, convido a todos para fazer a prece de abertura. E se alguém tiver o celular ligado, colocar no silencioso ou desligar. Vamos para a prece. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, agradecemos por esta oportunidade de aqui estarmos, comungando dessas luzes divinas, em harmonia com o Criador. Que possamos, Mestre, nesses momentos, esquecer dos problemas lá de fora e abrir nosso coração para o ensinamento, para as palavras, que com certeza irão aconchegar nosso coração, a nossa alma. Mestre amado, pedimos que envolva nossos lares, nossos amores, todos os irmãos que conosco compartilham de nossa existência, tanto afetos como desafetos. E assim, Mestre, que possamos prosseguir na nossa jornada, aprendendo sempre e lembrando dos teus passos e do teu exemplo. Ser conosco, Mestre. Pedimos a permissão dos amigos da corrente do Dr. Bezerra de Menezes para darem aberto a palestra mensal desta noite. Que assim seja. Então, eu passo a palavra para o Marco Coloto, nosso irmão, trabalhador lá na Bezerra de Menezes. Muito obrigado. Vou começar falando daqui, mas talvez eu vá me movimentar um pouquinho, não sei o que. Boa tarde a todos. É um prazer retornar aqui. Eu acho que eu já estive aqui uma vez, né? Muito bom. Trazendo um outro tema, né? Mas um tema também muito importante. E hoje eu retorno aqui com muito prazer com um tema que eu considero essencial para todos nós, que é o Evangelho. Falar sobre o Evangelho é sempre muito bom, porque a gente demora, né, na nossa caminhada, no nosso amadurecimento consciencial, a gente demora para compreender um pouquinho a profundidade da metodologia que está proposta aqui no Evangelho. A gente lê o Evangelho, né? Eu, nessa etapa da minha existência, nessa encarnação, eu comecei a lidar com o Evangelho meio tarde, né? Como diz o outro, eu precisei ir para a cadeia primeiro, para depois estar com o Evangelho. O meu trabalho tem a ver com cadeia, né? Por isso que eu falo brincando. Mas o fato é que aqui no Evangelho está inserida uma metodologia muito importante e quanto mais a gente aproveita esses ensinamentos e compreende esses ensinamentos como constituintes de uma metodologia, melhor para nós. Quando a gente vem em lugares como esse aqui, uma casa espírita, alguns vêm pelo caminho da dor, da necessidade, né? Porque precisam resolver coisas e a vida começa a ficar muito difícil e eu não compreendo direito, né, o que eu estou
vivenciando e por que eu estou vivenciando. Às vezes eu começo a me enxergar como um injustiçado, como alguém que está passando muito trabalho, enquanto o meu vizinho, que na minha ótica é um sujeito que tem uma vida mais atravessada, parece que vive mais feliz do que eu. E o homem, ele tem essa dificuldade. A gente passa um pedaço da nossa vida, alguns de nós, imaginando que nós estamos soltos no universo, né? Imaginando que as coisas que nos acontecem são aleatórias, que alguma coisa cai no meu caminho, um acontecimento, alguma coisa difícil de resolver, de uma forma como se alguém estivesse girando uma roleta e eu fui sorteado para passar por aquela adversidade, né? Quando nós vamos nos assenhorando da metodologia do processo evolutivo, essas coisas elas deixam de se apresentar soltas para nós. Ou seja, nós começamos a compreender o que nós estamos fazendo aqui. Esse é o grande passo que o Espírito dá, é a grande sacada do Espírito no processo evolutivo. Quando ele nota no que ele está inserido. Muitos, né, dentro do cristianismo já falaram sobre isso. Alguns de um jeito mais alegórico, mais simbolizado, assim como Jesus. Simbologia, né? E algumas pessoas pegam o Evangelho, leem o Evangelho e interpretam de uma maneira literal. Isso é dos homens, né? Existem filosofias, religiões diversas. Nenhuma delas está equivocada, mas elas agregam pessoas que estão enxergando essa metodologia do jeito que conseguem. E o homem é assim, e não tem nenhum problema nisso. No nosso histórico como espíritos, né, que é milenar, a gente olha aqui gente jovem, né? Eu costumo dizer, poxa, se eu tivesse, primeira vez que eu tive contato com doutrina espírita, lá no Bezerra de Menezes, que é onde eu fiz a minha formação, eu comecei a enxergar isso aqui que parecia um negócio meio conhecido para mim. E eu pensei assim, puxa, se tivesse me dito isso aqui antes, eu não teria me encrencado tanto. Eu teria feito um pouco diferente. Só que a gente tem acesso a essas coisas e isso começa a fazer sentido para a gente no momento adequado. Não adianta a gente querer forçar alguém a compreender algo que a maturidade daquela pessoa, e isso não é errado, é momento daquela pessoa, ela não consegue ainda entender. O nosso mundo é assim. Ele não tem pessoas boas e ruins. Isso são adjetivos que são da gente. Ninguém é bom ou ruim. Ninguém é bandido ou mocinho. Nós estamos aqui vivenciando e trocando coisas que são produto das diferenças. Esqueçam a ideia de bom ou ruim. Jesus, quando programou essas vivências, porque o que está escrito aqui é tudo programado, são vivências programadas por Jesus, para que a gente pudesse, 2000 e tantos anos depois, estar aqui reunidos, debatendo temas tão importantes quanto esses aqui. Isso foi um programa elaborado, muito ajustado, para que essas vivências ficassem na memória universal. Olha, não é fácil nós estarmos aqui reunidos para debater temas do Evangelho 2000 anos depois que eles foram vivenciados por Jesus. E como é que Jesus fazia isso? Ele se relacionava com os homens, né? Respeitando as diferenças, sem julgar ninguém. Aliás, uma recomendação que ele deixou para a gente é não julgar. Mas quer dizer que não é bom para mim julgar os outros? Não. Não é bom para ti julgar ninguém. Porque a mesma régua que tu usa, para julgar os outros, tu vai
sempre essa régua vai estar presente no julgamento que tu fazes de ti mesmo. Quando a gente tem um juiz interno muito rígido, muito duro, nós nos julgamos naquela medida, e isso não é bom, isso provoca dor. Esses temas, eles precisam ser vivenciados com suavidade. Aliás, o método recomendado, né, é o do aprendizado do amor. Aquilo que a gente for fazer tem que botar amor na parada, senão não vai funcionar. Quando a gente diz assim, tem tanta violência nas ruas, né, que a gente não consegue atravessar a rua aqui, tem que sair todo encolhido, porque é cheio de gente fazendo isso, fazendo aquilo, porque esses caras, não sei o que lá. Mas como é que a gente trata desse assunto? Como é que nós, os homens, né, e para que a gente tenha uma ideia disso, os fatos estão acontecendo, basta que a gente vá ler um jornal digital e veja embaixo os comentários dos internautas quando acontece um fato grave. A pessoa perde a vida, né, na prática de um delito, e as pessoas comentam ali embaixo as propostas, né? Isso não está errado, isso é uma média do pensamento humano, das pessoas que estão aqui nesse mundo. Mas essas mesmas pessoas querem viver em paz. Mas elas não propõem a paz. Como elas vão viver em paz? A caminhada do espírito é a caminhada do desenvolvimento do afeto. É para isso que nós estamos aqui. Nada do que nós fazemos é errado. O jeito é que não está bem. Vou repetir. Nada do que nós fazemos é errado. Nós todos estamos inseridos numa metodologia pedagógica que quer nos educar. O que nós não sabemos direito ainda é o jeito de fazer. Quando nós colocamos afeto, quando nós colocamos amor nas coisas, nós estamos desenvolvendo o amor próprio e utilizando a metodologia que sempre produz melhores resultados. O tempo inteiro assim. Como é que nós vamos treinar isso? Nos relacionamentos. Tem evolução se a gente ficar isolado e não se relacionar com ninguém? No máximo intelectual, né? A gente vai lá para o mosteiro e lê todos os livros que estão lá. Então nós vamos encarnar sabendo muito. Mas a questão é, e a prática? Como é que nós vamos desenvolver o patrimônio afetivo do espírito, que é para sempre, é a verdadeira riqueza, né, referida por Jesus ali no Evangelho, a verdadeira propriedade, se nós não nos relacionarmos, se nós não treinarmos? Esse é o método. Mas nós precisamos perceber que esse é o método, para que a gente deixe de encarar os acontecimentos da vida como acidentais. Quer ver como eles não são acidentais? O Chico, né, faz uma referência, o Chico Xavier, ele diz assim, ó, ninguém cai numa família por acaso. É verdade. Mas também ninguém cai num emprego por acaso, ninguém cai numa sociedade espírita por acaso, ninguém cai em lugar nenhum por acaso. O que nos situa, a gente falando em local, né, o que nos situa nos relacionamentos é a nossa necessidade kármica de aprendizado. Os engates são para treinamento. Então, quando nós... Eu dou sempre esse exemplo, né, porque é bem concreto e é muito comum. Uma pessoa vê a outra pessoa e se encanta. Ah, esse é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, ou seja o que for. Eu me encanto por aquela pessoa. E aí, namoro e tal, tudo é muito bacana, aí casa, vai viver. Depois de 10, 15 anos, a pessoa pode começar a pensar assim, poxa, mas esse não foi o sujeito com quem eu casei. Olha só, virou um chato. Só incomoda, só isso, só aquilo, só aquilo.
Dali um pouco ela resolve, ou ele, tomar a seguinte decisão: eu vou romper esse relacionamento. Pode ser até antes desse tempo, vou romper esse relacionamento. É errado se separar? Não, não é que seja errado, né? Aliás, no Evangelho tem aquela afirmação: não separar o que Deus juntou, mas não com o sentido de, né, a separação de pessoas que convivem para desenvolver o afeto. Isso pode acontecer. O que não se recomenda é que a pessoa saia daquele relacionamento ou de qualquer outro sem perceber e sem fortalecer aquele quesito que ela está treinando naquele contato. Porque se isso acontecer, ela vai sair de uma situação kármica antes do tempo. E aquele espírito, eu que saí dali, como eu ainda não treinei aquilo que eu estava ali para treinar, o que vai acontecer? O meu posicionamento no processo pedagógico vai permanecer absolutamente o mesmo. E isso significa, sem medo de errar, repetição. Eu vou me posicionar diante de outras pessoas, né? Aí eu me esqueço, passa um tempo e eu enxergo outra pessoa. Ah, esse sim, agora sim. Esse é na minha vida, e começa tudo aquilo de novo, né? Bacana, gentil, bem falante, e aí, de novo. E dali a algum tempo, mas esse aqui está ficando igual o outro, esse lá que aconteceu. Eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo perseguido. Não, não está sendo perseguido. Repetição significa tema não trabalhado. Tema não trabalhado. Por que eu estou contando aqui e falando, né, de um jeito descontraído tudo isso? Paulo de Tarso, né, ele conceituava Deus da seguinte maneira. Na Carta aos Coríntios, de Paulo de Tarso: nós estamos em Deus. Isso é de uma importância absurda, muito grande. Nós estamos em Deus, nós vivemos em Deus e nele nos movemos, nele temos o nosso ser. Ah, mas eu achei que Deus fosse alguém. Eu achei que Deus fosse alguém. Eu pensava que Deus era alguém quando eu era mais jovem, né? Faz tempo isso. Eu pensava que Deus era alguém. E pior, eu pensava que Deus estava no céu. Então eu olhava para o céu, assim, poxa vida, quando eu morrer eu vou lá, vou ver Deus. Por que isso é assim? Por que a gente às vezes desenvolve essa visão, né? Deus num aspecto antropomórfico, como se fosse uma figura humana. Isso é natural, isso é do aprendizado do espírito, né? Isso é do processo evolutivo. Nós já vimos Deus, né, na época do paganismo, na natureza, nas árvores, nas manifestações da natureza, símbolos de toda a ordem. Isso é errado? Não! Isso faz parte do amadurecimento da visão religiosa. A história da religião é assim. As primeiras manifestações que o homem, onde o homem tentava entender o conceito da divindade, eram assim. A gente chegou a fazer sacrifício humano para contemplar Deus. A gente matava uns aos outros para contemplar Deus. Mas hoje nós já podemos ver isso de um outro jeito. Hoje é muito importante que a gente compreenda a afirmação de Paulo de Tarso. Nós estamos em Deus. E nenhum movimento que a essência inteligente faça em Deus deixa de ter repercussões. Qualquer decisão que a gente tome, em qualquer lugar, mesmo quando nós estamos sozinhos e ninguém esteja vendo, repercute em Deus. É nesse ambiente que nós nos educamos. E nada fica sem resposta quando nele nós nos movimentamos. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão número 1, né, essa questão foi feita para a espiritualidade. Que é Deus? Vejam como foi perguntado.
Eu, na minha ignorância, tenderia a perguntar, se eu tivesse a chance, né? Quem é Deus? Eu quero falar com ele, quem é esse? Mas a pergunta foi a seguinte: o que é Deus? Resposta: inteligência suprema, a causa primeira de tudo, de todas as coisas. E a gente fica pensando, né? Mas olha, mas qual é a prova científica da existência de Deus? Isso é do homem, né? O homem quer pegar. Santo Agostinho dizia assim, ó: se me perguntam quem é Deus, eu não sei. Mas se não me perguntam, eu sei. Porque não é possível definir ainda isso. A gente não consegue enxergar direito. Só consegue perceber na nossa experiência, na nossa experimentação. Se quiser perceber esses movimentos. O Evangelho nos ajuda nisso, né? Aliás, toda a obra da codificação espírita também. Se a gente pegar lá, quer ver o Livro dos Espíritos, vocês viram que ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte, as perguntas falam sobre Deus e a criação. Deus, conceito de Deus e a criação. Segunda parte, o Espírito e as suas vivências, a vida dos Espíritos. Terceira parte, a lei natural. Deus, Espírito, lei. E quarta parte, as consequências da interação dos espíritos com os espíritos? Não. A consequência da interação dos espíritos diante da lei. As penas e os gozos atuais e futuros. A gente lê aquilo ali e começa a entender esses conceitos de um jeito bem diferente. A gente começa a entender que ali tem um sistema bem explicado. Deus, Espírito, lei e consequências. Deus como ambiente pedagógico, o Espírito como essência inteligente que aciona o sistema educativo com as suas decisões, a lei, a qual nós todos estamos submetidos, a lei natural, e as consequências. Quando eu aperto um botão, quando eu tomo uma decisão, eu acho, eu penso e eu vejo que essa decisão está sendo tomada na direção de alguém. O fulano me ofendeu, então eu, retorção. Aquele lá me agrediu, então agora não quero nem saber. Essa decisão não é tomada em direção ao nosso companheiro de caminhada evolutiva. É tomada em direção ao paradigma. Ela é direcionada à lei de Deus. Como se houvesse algo reflexivo, nós tomamos a decisão, ela rebate lá e volta para nós como um acontecimento concreto. Então tu está dizendo que somos nós que programamos o que vai nos acontecer amanhã? É isso. É exatamente isso. Isso, explicado pelo Gilmar, de um modo grosseiro, como eu estou explicando aqui, tem a ver com essa assertiva do Paulo de Tarso. Nós estamos em Deus, nele nós vivemos e temos o nosso ser. Como peixes no oceano. Nós nos movimentamos, as decisões que nós tomamos rebatem a lei e voltam para nós. E aí a gente acha, quando as coisas acontecem, não, mas isso é uma injustiça. Como é que pode estar acontecendo um negócio desses para mim, que sou um cara tão bom? Nós somos bons? Sem dúvida nenhuma. Somos todos bons. Somos bons. O cara que está lá na penitenciária é bom? É bom. É bom. Diante dos olhos da pedagogia, todos somos bons, mas ignorantes em alguma medida. Vou dar um exemplo aqui. Eu já disse que eu trabalho com os presídios. Então tinha um policial que trabalhava lá comigo, que ele dizia assim, quando eu estava lá trabalhando na outra atividade, eu ficava infiltrado no meio de uma quadrilha de assaltantes de banco. Então eu vivia com eles. Aí quando eles iam assaltar um banco, eu avisava. Aí prendiam uns,
tocavam outros, e assim foi. E o senhor tinha que ver, antes de ir assaltar o banco, eles tinham uma santa, e eles se reuniam de mão, assim, toda aquela quadrilha em volta da santa, e rezavam para o assalto dar certo. Isso está errado ou certo? Isso significa como aqueles homens veem a pedagogia de Deus. Onde eles estão? A maioria mortos. A maioria mortos. E uma pequena parte presos. Na cabeça deles, o que aconteceu? Deus não me ouviu. Ouviu? Ouviu. As nossas preces são sempre atendidas dentro das nossas necessidades. Se eu aciono a pedagogia divina utilizando violência, eu não posso esperar receber amor. Não posso. Essa é a história de cada um. Como nós conseguimos enxergar Deus. Por que isso é tão importante? Porque os homens dificultam a visão da divindade. Dificultam. O Evangelho, esse Novo Testamento, vamos ver como é que ele foi gestado, como é que ele foi escrito, né? Jesus passou por aqui, a vida pública de Jesus parece que durou 100 anos, né? Durou 3 anos. Dos 30 aos 33 anos, ele deixou esse legado desse tamanho aqui. Foi ali que se deram todas aquelas vivências que a gente conhece, que a gente já leu em algum lugar, um pouco, uns mais, outros menos, né? É isso que a gente está tentando entender. É de uma psicologia profunda aquilo que ele deixou. Só que os homens olham para aquilo do jeito que podem, assim como os nossos amigos lá que rezavam para ir cometer uma coisa daquele tipo. Nós somos assim. Isso não está errado, pessoal. Isso é o momento de amadurecimento consciencial de cada um. Não é isso que está escrito lá no Livro dos Espíritos? É. Onde está escrita a lei de Deus? A questão 621. Na consciência. Isso está no DNA do Espírito. Mas ele precisa se convencer vivenciando, experimentando. Ele tem que testar isso aí, para que ele possa construir a própria fé. Construção da fé individual, é na vivência. A gente tem que tomar decisões. No livro Boa Nova, do Chico Xavier, né, vocês, alguns já devem ter lido, ele ilustra vivências de Jesus com os apóstolos. Os apóstolos quem eram? Os santos? Não. Eles eram homens comuns, como a gente. Só que viviam ali no entorno de Jesus. Jesus fazendo aquelas experiências. E aí eles saíam para pregar o Evangelho e numa dessas eles tomaram um apedrejamento. Né? Porque o povo naquela época era muito rude. Então o pessoal andava com uma espada na cintura. Qualquer coisa era resolvida cortando a cabeça do outro. E foi naquele ambiente que Jesus trouxe a nova proposta. Né? Eu não vim destruir a lei. A que lei ele estava se referindo? A lei mosaica, né? A lei de Moisés, que era a mesma lei que Jesus interpretou de um modo diferente e que hoje nós estamos tentando entender do nosso jeito. Né? A lei natural é eterna e imutável. Não interessa a quantidade de reza, ela não vai mudar para ninguém. Então esse é o elemento fixo, rígido do processo evolutivo, a lei. Quem precisa flexibilizar é a essência inteligente que está transitando em Deus e tomando decisões diante da lei. Cada botão que a gente aperta vai repercutir ali na frente. Tem gente que gosta de ir em cartomante, né? Por curiosidade, ou fazer consulta e tal. É um dinheiro jogado fora. Por quê? Mesmo que a pessoa tenha alguma capacidade, alguma sensibilidade de evidência para ver alguma coisa ali na frente, ela está vendo de acordo com a posição do espírito que foi lá consultá-la hoje.
Então a gente vai lá, paga 50 pila, 100 pila, põe fora, né? E a pessoa diz, olha, vai te acontecer tal coisa. Daí no outro dia a pessoa toma uma decisão e aquele palco que está esperando ela lá na frente muda completamente. Muda completamente. A cada passo que a gente dá, a cada decisão tomada, aquilo que está programado para nos acontecer vai mudando. Por quê? Porque não é mais necessário para a minha educação. Para a minha educação. Na história do Evangelho, esse debate, né, como tudo, envolveu os homens. Então lá estava Jesus pregando com os apóstolos e eles foram apedrejados. E um apóstolo perguntou assim para Jesus, poxa, mestre, a gente vem aqui, faz esse trabalho, esse pessoal é muito ignorante, por que tu que ressuscita gente, que cura o leproso, que multiplica pães, por que tu não faz assim e não converte eles, para a gente ser menos agredido? E Jesus respondeu de uma maneira muito simples, porque eles são livres. Porque eles são livres. Eu não posso obrigar essências livres a agirem de qualquer jeito. Eles têm um tempo para aprender isso. E isso não pode ser imposto, é um ensinamento que não pode ser imposto. Né? Voltando lá para trás, então Jesus passa e vai. Né? A morte física de Jesus. E o que começou a acontecer? Os homens transmitiam entre si a mensagem evangélica verbalmente. Verbalmente. Eles contavam histórias. Um contava para o outro, que contava para o outro, que contava num outro povoado. E sabe como são essas coisas, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Depois de algumas décadas, começou a ser escrito o primeiro evangelho, que foi o Evangelho de Marcos. Foi o primeiro. Né? Marcos, Mateus, Lucas e João. Marcos primeiro, Mateus e Lucas são quase cópia do Evangelho de Marcos. Né? Primeiro a ser escrito. E aí era escrito como? Em telhas de barro, em pedaços de couro, né? Por poucas pessoas que na época sabiam escrever. Nós estamos falando em 2000 anos atrás, uma população que na sua quase totalidade era analfabeta. Né? Então esses escritores, esses escribas, eles tomavam nota dessas histórias. E isso é estudado, né, pessoal? Então o que eles faziam? Às vezes sobrava um espaço na telha e eles acrescentavam um comentário deles. Vou acrescentar aqui. Então um Gilmar da vida pode ter alguma coisa dele escrita aqui dentro. Aqui no Evangelho. Mas não foi só isso. Essa é a parte menos pior da história do Evangelho. Tem uma outra parte, que é a disputa política que envolveu essa codificação aqui. Essa codificação que nós temos hoje. Tudo que Jesus disse está aqui dentro, essencialmente sim. A essência, apesar de todas as disputas, a essência do Evangelho, que são, como Kardec destacou, o ensinamento moral, está tudo aqui dentro. Mas nem todos os textos. Né? Lá pelo ano 178 depois de Cristo, um bispo chamado Irineu resolveu, né, eles faziam concílios ecumênicos, reunião de bispos, para decidir os destinos, né, da codificação e os destinos da igreja cristã primitiva, lá no começo. Né? Então ele resolveu que alguns textos não podiam entrar no Evangelho, não podiam compor o Evangelho. Por que não podiam compor? Tinha uma corrente lá, no início da era cristã, que era denominada eram os gnósticos. Esse pessoal sustentava o seguinte, que Jesus não morreu para salvar a humanidade. A gente ouve ainda, às vezes, até hoje isso, né? Cristo morreu para salvar a humanidade. Bom, então eu não sei por que eu estou com tanto problema. Né? Não, ele não morreu para salvar a humanidade. Os gnósticos diziam, Jesus deixou um modelo. Mas apenas o homem pode salvar-se pelo autoconhecimento. Não existe nenhum outro caminho que possa resultar em progresso
que não decorra da autoanálise, da autoobservação. Pura e simplesmente porque eu não tenho como mudar o que eu não consigo enxergar em mim. E a razão dos meus acidentes está em mim. Eu preciso trabalhar coisas, as minhas fragilidades emocionais principalmente, que são as causas dos meus acidentes no processo evolutivo. Mas como eu vou fazer isso? Olhando para lá e não para cá. A igreja cristã, que é uma instituição de homens, quando a gente for falar em religião, em qualquer lugar, em doutrina espírita, e seja lá o que for, em casa espírita, em igreja católica, nós estamos falando em instituição composta por homens, com os erros e equívocos que decorrem da direção humana. Não é do método, é dos homens. Então lá atrás, o que essa organização estabeleceu? Havia uma necessidade de usar aquele conhecimento como dominação, cabresto. Se os homens pudessem se comunicar com Deus sem intermediário, como propunham os gnósticos, o sacerdote não ia servir mais para nada. As autoridades eclesiásticas não iam servir mais para nada. Então eles criaram uma hierarquia na igreja, que existe até hoje, né? Uma hierarquia para que os homens sempre ficassem ali girando com pouca liberdade. Com pouca liberdade. Isso foi criado para dominar, uma estrutura de dominação. E hoje nós sabemos que o cristianismo ele tem uma função fundamental, né? Que é capacitar o homem para que ele caminhe com as próprias pernas, para que ele não dependa de nenhum santo, de nenhum guru, de nenhum mestre, de ninguém, para que ele possa se autoconduzir e na sua autocondução que ele possa permanentemente reavaliar as suas posturas, tentando entender de onde vem aquilo que fez com que ele agisse de uma maneira que causou um problema. Essa é a ideia. Mas nem todos os homens concordavam com isso lá no início. E aí tiraram alguns textos do Evangelho, esconderam, destruíram. Esses textos eles foram sendo reencontrados ao longo da história, né? Uma parte deles, os Evangelhos apócrifos, encontraram no Egito, né, em 1945, numa caverna, dentro de um potezinho de barro. E aí tem coisas muito interessantes escritas ali, que estão sendo estudadas, né, pelas pessoas que entendem muito desse tema, né? E uma das afirmações que tem ali teria sido uma sentença proferida por alguém que foi denominado como Jesus o Vivo. Jesus o Vivo. E ele disse assim, ó, mais ou menos isso. Se eles manifestarem, eles quem? Nós. Se eles manifestarem aquilo que eles são, isso que eles manifestarem os salvará. Se eles não manifestarem o que eles são, isso que eles não manifestarem os destruirá. Para traduzir, seja quem você é. A melhor maneira de aproveitar o processo evolutivo é ser quem você é. O problema está justamente aí. Eu preciso descobrir quem eu sou. Eu sou muito do que a minha mãe quer que eu seja, do que o meu marido quer que eu seja, do que a minha mulher quer que eu seja, do que o meu chefe quer que eu seja, do que a sociedade quer que eu seja. Uma série de condicionamentos chamados por Jesus de ilusões. Cuidado com as ilusões. E aí a pessoa gasta uma etapa da existência eterna, uma encarnação, se quiserem, sendo quem todo mundo quer, menos quem ela é. Para manter uma imagem de quem a gente não é, nós gastamos um mundo de energia. Mas como o processo pedagógico, que a gente chama de Deus, vai nos comunicar que nós não podemos ser quem nós não somos,
nós vamos cair alguns tombinhos, vamos puxar o nosso tapete, para que a gente caia na real e procure refazer, repetindo. Ninguém nesse mundo é ruim. Nós só somos ignorantes em alguma medida, e isso não é um defeito. Não adianta fazer cara de perfeito, nós não somos. Não adianta subir no pedestal, vai ter que descer, vai ter que se olhar no espelho. Mas nós estamos falando aqui nas dificuldades impostas historicamente. E assim o homem foi, né? Só que a verdade é a verdade, e ela vai aparecer. Assim como os textos apócrifos apareceram séculos depois, né? As coisas vão aparecendo para a gente nessa mesma medida e velocidade. E interessante como o homem conduz isso, né? Os cristãos já promoveram, em nome do Cristo, cruzadas. Então iam lá para as cidades, né? Pregavam um édito na porta da igreja e depois iam matando pessoas que não concordavam com a ideia deles. Isso é do cristianismo? Claro que não, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. O pessoal fala, bom, meu próximo é aquele que concorda comigo, o resto a gente mata para defender o cristianismo. A Inquisição, a Santa Inquisição, né? Isso até hoje a gente olhando soa até engraçado. O Papa, não me lembro agora qual foi o Papa, ele nomeou os frades beneditinos para serem os inquisidores. Então eram pessoas que iam lá, enxergavam João lá na cidade e o pessoal era estimulado a delatar os hereges. Quem eram os hereges? Aqueles que não concordavam com o pensamento padronizado e oficial. Eles pegavam aquela pessoa e ela ia ter que confessar que era herege, né? Então tinha ali métodos, isso está escrito, pessoal, métodos de tortura para extrair a verdade dos hereges. A pessoa quase nunca suportava a tortura, acabava morrendo, né? E aí o Papa, como aquilo ficou muito pesado para esses frades beneditinos, o Papa autorizou que eles se absolvessem mutuamente. Então eles iam lá, faziam um horror, e depois um absolvia o outro, né, diante de Deus, daqueles pecados, para que eles pudessem ficar com a consciência um pouco menos pesada. E essa é a história do homem. Essa é a história do homem tentando aplicar a lei de Deus. É interessante, né? Isso está errado, está certo nem errado, né? Essas são as nossas experiências e o jeito como a gente lê esse livrinho aqui. Historicamente. Essa é a história do pensamento religioso. É assim que nós encaramos essas coisas. Mas hoje nós já temos muito mais para encarar esses ensinamentos de uma maneira funcional. Funcional. Doutrina espírita não é finalidade. Repetindo, doutrina espírita não é finalidade. Ninguém vai entrar no céu só porque sabe todas as perguntas do livro dos Espíritos. Não. Mas se souber e se tentar usar o conhecimento dos seus relacionamentos pessoais do dia a dia, pode ser que aquilo exerça a sua função. Tem que funcionar como um instrumento para a gente viver melhor. Cristianismo, idem, a base, né, da doutrina espírita é cristã. O cristianismo serve para isso. Ou a gente consegue, usando como um instrumento, como um método de vida, mais felicidade, é isso que a gente quer. Mais tranquilidade, mais paz, relacionamento bom, de qualidade com as pessoas. É isso que a gente quer. E é para isso que serve todo esse conhecimento aqui. Ele não é finalidade, ele é meio. A finalidade é o progresso individual. O progresso da sociedade é o progresso de cada unidade. Queremos que lá na rua fique melhor? Queremos. Então, cada um de nós tem que contribuir com a sua parte para que aquilo lá melhore.
E Jesus veio, né? Eu destaquei aqui algumas afirmações, né, do Cristo para tentar deixar aqui uma ideia de metodologia. A gente enxergue um sistema, não se sinta nunca mais solto no processo evolutivo. Eu sei que tem boa parte, a maioria das pessoas aqui que já fazem isso, que já estão compreendendo, mas sempre é bom, né, a gente aprofundar um pouquinho mais. Jesus chega e diz assim, ó, eu não vim destruir a lei. Com que significado? Ninguém mais do que ele sabia que a lei é indestrutível, que a lei é o elemento inflexível da interação. Quem tem que se adequar a ela, quem tem que se ajustar ao paradigma da lei de Deus é a essência inteligente. Então ele veio trazer, vejam na época como foi desafiador isso, ele veio trazer a mesma proposta, ou melhor, a mesma lei que era entendida pelo ensinamento de Moisés. Como é que Moisés ensinou isso? Olho por olho, dente por dente. A gente olha e diz assim, poxa, mas como é que um sujeito, né, historicamente tão mencionado como Moisés poderia ensinar o olho por olho, dente por dente? É que antes dele era tribo por tribo. Alguém matava alguém da minha tribo e eu ia lá com a minha tribo e dizimava toda a outra tribo como retorção. O olho por olho, dente por dente, o código de Talião, ele impôs um limite à selvageria e já foi um progresso. E aí vem Jesus e disse assim, bem, agora nós já estamos mais preparados para fazer a leitura dessa lei de um jeito diferente. E a minha proposta é que agora o instrumento para vivenciar as experiências seja o amor. Imagina falar isso e viver isso, que foi o que ele fez, né? Na época da barbárie, da pré-barbárie, né? Andar com uma espada na cintura era um equipamento comum para as pessoas. Resolver pela violência era o normal. E ele vem e diz, não, agora a mesma lei já pode ser compreendida. Isso é importante para a gente, para que a gente entenda, né, que há sim uma maneira de ler e de aplicar esses ensinamentos e que pode ser mais produtiva para nós. O homem mais bárbaro que vive hoje nesse mundo, ele entende essa linguagem aqui. Ele entende essa linguagem. Essa ele consegue sentir. Ah, mas ele vai ficar bonzinho de um dia para o outro. Não vai ficar. Demanda tempo. Mas usando a metodologia equivocada, esse tempo vai se estender por um longo período. Assim como é para nós, né? A gente quer entender, está buscando entender. Quando começa a entender, a gente tenta aplicar. Mas nós não vamos fazer tudo nessa etapa da nossa vida eterna. Nós vamos fazer um pouco agora, né? Tem gente que diz assim, meu pai tem 86 anos. Fisicamente ele está melhor do que eu. Aí diz assim, esse ano eu vou comprar meu último carro porque eu vou morrer. Esses dias ele teve um apagão, e aí levaram ele de ambulância, ele voltou para casa e disse assim para mim, tu nem sabe o que me aconteceu, eu me senti mal e desmaiei. Aí quando eu desmaiei eu fui subindo, aí cheguei lá no céu, tinha 2 caras, um do lado do outro. Aí um olhou para mim e disse assim, tu ainda tem umas coisas para resolver, vai ter que voltar. E aí eu me acordei no hospital. Eu acho que aquele lá era Deus. Não interessa a idade que a gente tem, até o último dia é preciso aproveitar o tempo que nós temos aqui, as vivências. Isso é muito rico. A gente leva tudo. Esse é o nosso céu, ou o nosso inferno, ou o nosso purgatório, seja lá o que for, né? Não vim destruir a lei, eu só vim propor uma releitura.
Agora a proposta é, vamos tentar utilizar o afeto. Ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. É evidente que aqui a mensagem é a do processo reencarnatório, né? Ah, quantas vidas eu tive? Uma. É só uma, a vida eterna. Só que ela é vivida em etapas. E o processo de aprendizado é cumulativo. A memória do espírito é eterna, né? Então a gente vê gente assim com pouca idade e é uma pessoa serena, que está sempre buscando coisa boa, né? Que nem pessoas jovens aqui estão aqui buscando, né? Coisas como essa. Outros mais tarde, na idade biológica, é que a gente já traz um imenso acervo, né? No nosso inconsciente, esquecimento do passado. Mas por que esquecimento do passado? Para que não haja interferência na nossa liberdade de decisão. Se eu vier com uma plaquinha pregada na cabeça, ó, tu vai encontrar o seu João, aí tu faz isso. Depois tu faz aquilo, depois... Bom, então essa decisão não fui eu que tomei. Para não influenciar no livre-arbítrio. E segundo, nós não conseguiríamos administrar todas as coisas que nós já fomos e que nós já fizemos. Só que esse inconsciente, vocês imaginem uma rolha boiando no Oceano Atlântico. A rolha é a consciência, é o que a gente usa todo dia. O oceano é o acervo de memórias inconscientes. E esse oceano fica mandando insights para a gente. Então aí a gente sente, puxa, parece que parece que está meio parecido com alguma coisa que eu já vi isso aqui. Ah, por que eu tenho tanto medo de não sei o quê? São coisas que estão ali borbulhando. Aquele tema que nós precisamos trabalhar para substituir aquela memória que é negativa diante da lei natural, uma experiência frustrada, né? Ou não bem compreendida, nós vamos fazer isso como? Vivendo. Então, quando chega o seu Joãozinho lá, que me causa uma baita dificuldade, é preciso que eu olhe para mim. Por que que eu me sinto quando o seu Joãozinho me faz isso? Por que que eu me sinto desvalorizado? Por que que eu me sinto ofendido, desprezado, desconsiderado? Isso é fragilidade minha. O seu Joãozinho, com as suas decisões diante da lei, ele vai ter as respostas dele. A função do seu Joãozinho na minha existência é provocar para que coisas que não me são conscientes apareçam com clareza para que eu possa trabalhá-las o tempo inteiro. Essa é a riqueza desse negócio. Esse é o detalhamento do estamos em Deus do Paulo de Tarso. Em Deus vivemos e nos movimentamos. Nas nossas dificuldades familiares, de trabalho, em qualquer lugar. Nós estamos sendo confrontados com as nossas fragilidades. Elas não estão no outro. Só que do jeito que nos ensinaram isso mais para trás, os termos do Evangelho, a gente considera Deus como estando fora. Jesus, não sei quantas vezes ele repete, né? O reino de Deus está onde? Está dentro de cada um. O reino de Deus está dentro de vós. E a gente apontava para o céu, né? Deus como alguém no céu. Isso levou o homem até a venda de indulgências. Aí tu pode fazer tudo que é bobagem na tua vida. Antes de morrer, tu chama uma autoridade eclesiástica e compra um lugar no céu. Então, enxergar Deus em algum lugar fora da gente só mantém o homem na infância. É o único resultado que produz. Há muitas moradas na casa de meu pai, né? Se a gente for lá para a doutrina, vai ter. E esses são os mundos habitados físicos, tá bem? Mas há uma interpretação que o Emmanuel dá para isso, que é muito mais rica. Ele diz assim, ó: as moradas na casa do Pai são os estados do espírito na erraticidade. São os estados mentais do espírito. As dores não trabalhadas.
as dores não trabalhadas, as emoções não resolvidas, não compreendidas. É isso que a gente leva para o outro lado, para o plano extrafísico. O que muda com a morte? Às vezes a gente vai lá numa cerimônia fúnebre, né? Da minha eu quero dizer que estão todos dispensados. Gostaria de não ter barulho. Mas já excluí minha família. Vai numa cerimônia fúnebre e as pessoas dizem assim: ah, coitado do fulano, finalmente descansou. E eu fico pensando, há controvérsia. Há controvérsia. Depende. Depende, né? Depende mesmo. Por quê? Porque a morte, pessoal, não muda absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nós só saímos da cadeia, que é o corpo físico, com as conquistas realizadas e com as dores que precisam ser trabalhadas. Quem já participou de mesa mediúnica sabe disso, né? O espírito vem ali e pode passar uma mensagem boa, mais ou menos, né? Vai reclamar que olha o que me fizeram, que injustiça, olha o que fulano me fez, olha isso, olha aquilo. Ele segue olhando para lá, para lá, para lá. Mas quem está ali chorando é o fulano? Não, é ele. Então a gente vai numa casa espírita, quando eu conversava com o pessoal do ensino sistematizado lá no desenho, eu perguntava: o que tu veio fazer aqui? Ah, eu vim aqui me educar para ajudar os outros. Eu vim aqui estudar a mediunidade para ajudar os outros. Não, meu amigo. O primeiro da fila é tu. Esse é que é o mais, precisa ser o mais beneficiado. O que tu está aprendendo aqui é para ti. Tu vai trocar, tá bem? Vai ter oportunidade de trabalhar, de ajudar, tudo isso. Mas a tua finalidade aqui não é ser trabalhador espírita só. A tua finalidade é promover o teu progresso. É para isso que tu está aqui. Estados conscienciais do espírito. É isso que o pessoal narra lá na mesa mediúnica, né? Ah, eu estou num lugar muito escuro, que isso, que aquilo. Esse é o estado mental da pessoa que desencarnou. E às vezes isso dura tempo. Por quê? Por que dura tempo? Porque a pessoa precisa de tempo de reflexão, até mesmo para aceitar ajuda, né? Não tem gente aqui nesse mundo ainda muito endurecida que quando, por exemplo, acha que foi ofendida, não consegue perdoar o próprio irmão biológico por uma vida inteira. Aí a pessoa desencarna, por que aquele sentimento vai mudar? Ela vai vir para a mesa mediúnica e vai dizer o quê? Olha o que ele me fez. Vocês não estão entendendo. Ele é que me fez. Ele me fez. Olha o que ele me fez. Bem-aventurados os pobres de espírito. Tem uma, além das obras básicas, tem uma leitura, algumas leituras, né, no âmbito da filosofia, que são muito ricas. Muito ricas, são leituras complementares. Tem uma interpretação que é dada por um filósofo, Humberto Roden, não sei se já ouviu falar nessa pessoa. É um filósofo que é aqui de Santa Catarina, que já desencarnou faz anos, e deixou uma vasta obra de filosofia cristã. Olha, é um negócio maravilhoso, é um troço muito bom, né? E ele interpreta isso dizendo qual é a tradução, uma das traduções literais da expressão em aramaico desse bem-aventurados próprios. Ele diz assim, ó: na verdade o significado disso é bem-aventurados os pobres pelo Espírito. O que isso tem a ver com a metodologia do Evangelho? O Espírito está tentando agregar as leis de Deus, as virtudes, os benefícios, as coisas positivas da lei de Deus na experimentação. Só pode fazer isso com maior aproveitamento aquele que se faz pobre pelo Espírito. Ele não está dizendo que a pessoa tem que ser pobre materialmente. Ele está dizendo que a pessoa tem que fazer as suas vivências olhando para aquilo que realmente interessa, que não é a matéria, que não é o outro, que é a si mesmo, olhar para si.
Pobre pelo espírito é aquele que consegue transitar no mundo das ilusões materiais e emocionais, olhando nas suas vivências para aquilo que lhe interessa. Esse é o pobre pelo espírito. Não é o sujeito que se submete à miséria. Esse vai ser só um ignorante miserável. A miséria por si só produz progresso? Não, não produz. Se eu abro mão de tudo que eu tenho e vou me deitar na sarjeta ali para viver o resto da minha vida deitado, que progresso eu vou ter? Ah não, mas eu sou pobre de espírito, eu sou miserável. Tá bem, então tu é um ignorante miserável. Os pobres pelo espírito referidos por Jesus são aqueles que olham para a vida dentro da sua riqueza espiritual e relacional. Eles não tomam a matéria na frente das coisas do espírito. Essa é a mensagem. E isso que é importante para a metodologia. Ser rico ou ser pobre não beneficia e nem prejudica ninguém no primeiro momento. Tudo depende do que o espírito vai fazer com o ambiente que lhe é oferecido. Ah, isso aí a gente escolheu do outro lado. Isso aí nós escolhemos todos os dias quando tomamos decisões. Se a gente sai ali fora, agride e mata alguém, nós estamos programando alguma coisa para nós. Ah, mas então quer dizer que eu vou ter que morrer pela violência? Não necessariamente. Desde que modifiques o sentimento que gerou aquela agressividade ali. Essa é a expressão de Jesus lá. O amor cobre uma multidão de pecados. Porque quando eu aprendo a amar, tudo que eu achava que era negativo fica para trás. A não ser que eu não queira. A não ser que eu fique engatado na culpa. Quem está me julgando nesse caso é o meu juiz duro. E aqui o principal ensinamento da lei. Diálogo de Jesus com o doutor da lei. Né? Quem eram os doutores da lei? Jesus se relacionava intencionalmente. Quem eram aquelas pessoas? Né? A mulher adúltera, os ladrões lá na cruz, um de cada lado. Aí as pessoas ficam séculos debatendo, né? Se Jesus era Deus ou se não era Deus. Se o ladrão entrou mesmo no primeiro dia no reino dos céus ou não. Então vamos fazer aí uma reunião que vai durar muitos anos, esse debate, seminário. Para que isso interessa? Se a gente não consegue ler a mensagem. Né? Jesus dialogando com o doutor da lei. Então o sujeito devia conhecer profundamente a lei. Só que esse era qualquer um de nós. A mulher adúltera, o ladrão, éramos nós que estávamos lá. E Jesus queria deixar uma leitura do Evangelho que fosse funcional para nós, que fosse utilizável por nós. Né? E aí o doutor da lei pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí que vem a afirmação de Jesus, o resumo, a sentença. Né? Ama teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se tu fizeres isso, tu vai conquistar a vida eterna. Vida eterna, reino de Deus, fazer isso e viverás. Essas expressões significam progresso individual. Não são locais, reino de Deus. Se tu quer situar como local, está dentro de ti mesmo. Significa amadurecimento sobre a visão daquilo que interessa. Moradas na casa do Pai, estado consciencial do Espírito. Quando eu compreendo o amor, a minha vida é regulada por ele. Eu não posso mais agredir, porque não consigo, mesmo que eu queira. Né? Amor ao próximo e amor a ti mesmo. Isso é uma tarefa que exige muito trabalho. Né? A gente precisa treinar suavidade, Mas aí Jesus vem e diz assim: só não te esqueça do seguinte: se tu amares apenas os que te amam, que recompensa tereis? Lembram disso lá no Evangelho? Amar só aqueles que nos amam
produz pouco resultado evolutivo. Isso quer dizer o seguinte: se tu fizeres apenas o que é fácil para ti e o que tu já sabe fazer, não espere avançar na escala evolutiva. Vamos dar um exemplo concreto. Quem tem filho sabe aqui, eu tenho filho, né? Se alguém disser assim, ó, nós precisamos do teu coração, dos teus rins para dar para o teu filho, eu digo, tá, sem nenhum problema. A gente faz qualquer coisa para o filho, qualquer uma, né? A gente faz isso por todo mundo. Ah, então nós somos ruins. Não, nós somos bons, né? Mas ignorantes em alguma medida. Se a gente conseguisse executar nesse nível o amor em relação a todas as pessoas, nós poderíamos sair na rua para pegar o nosso carro ali sem nenhum problema, sem olhar para trás. O mundo seria outro. A minha profissão não existiria. Mas ainda não é assim. Isso não é um defeito, isso é um momento, né? Então imaginem assim a gente conseguir ter o mesmo nível de amor que a gente tem pelo nosso filho nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem. Isso aqui seria uma outra coisa, né? E vai ser. Mas primeiro nós estamos tentando fazer do jeito que não dá certo. Ainda, em alguma medida. E aí a resposta está aí fora. Está aí fora. A gente olha, por exemplo, para quem comete um delito e bate o martelo. Esse é bandido. Em lugar de bandido é morto. Né? Não é? É ou não é? Não tem bandido bom e bandido morto? Tem, né? Mas o método não é esse. O método é ama teu próximo como a ti mesmo. Mesmo que o teu próximo tenha que viver toda essa etapa da vida eterna atrás das grades. Pode ser? Isso depende da opção dele, depende da compreensão dele, né? Mas tu é que está sentado aqui. Ele ainda não consegue estar sentado aqui. Depois vai conseguir. Quando ele entender pela sua experiência que acionar o método educativo pela violência resulta em violência contra si, aí ele vai para uma outra etapa. Esses dias eu conversei com um sujeito lá na penitenciária de alta segurança. Então esse preso, toda vez que eu chegava lá, eu ia, como sempre fiz, na grade ali onde os presos estão no pátio, formava uma fila ali de presos para atender. Eu ia lá, fazer a minha parte. E esse cara sempre vinha gritando, ah, porque o senhor não entende que é uma injustiça. Ele tinha uma pena enorme, né? Era um sujeito muito doente, magro. Muitos anos ele fez isso. E eu esperava ele parar de gritar, e aí conversava com ele, enfim. E uma das vezes que eu fui lá, uma das últimas, ele veio e me disse assim, o senhor sabe, ele não gritou, ele disse assim, o senhor sabe que eu estou me dando conta, por exemplo, de uma coisa. Se me pegarem, me encherem de tiro e me jogar dentro de uma vala, para mim, tanto faz. Agora eu estou notando que às vezes as coisas ruins vêm para a pessoa de quem a gente gosta. Ou seja, o processo de sensibilização sobre isso aqui, né, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Às vezes de forma bastante dolorida, né? Mas esse cara deu um grande passo. Ele não vai sair da cadeia. Provavelmente até o fim da vida não vai. É uma pena muito alta. Mas ele já começou a fazer uma pequena reflexão sobre a dor que ele causa e a dor que retorna, né? Às vezes a gente faz isso na cadeia, na sarjeta, em qualquer lugar. E não tem nada de errado, né? Cada um está no seu momento. Não tem problema. E aí Jesus agrega o quê? Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas amar só quem te ama não chega. Ama também o teu inimigo. E aí a gente, pá, aí estão pedindo demais. Eu não venho mais aqui nessa casa. Amar o inimigo? A gente acha, com a nossa visão, né, que ainda é incompleta sobre essa pedagogia,
que amar o inimigo é amar a pessoa que nos agride. Isso é importante. É importante, mas é um resultado, é uma consequência de uma mudança comportamental. Ninguém pediu que a gente vá abraçar a pessoa que nos agride, porque às vezes nem é possível isso. O pedido é: observa-te. Observa-te. Se tu estás revidando a agressividade com a agressividade, isso é ruim para ti. E o inimigo não está lá. O inimigo é interno. Esse é o que tu não está enxergando. E esse é o principal inimigo. O teu inimigo é interno. Aquele que te causa problemas está dentro de ti. Se tu não olhar para ti no momento em que tu é provocado, fustigado, hostilizado, para entender por que tu reage assim, repetição. Repetição. Né? Enquanto a gente não entende por que a gente está numa situação, a gente não sai dela. Pode querer sair abandonando as pessoas que nos causam momentaneamente o que a gente entende como sendo um problema. Mas nos situaremos diante de pessoas que vão provocar o mesmo sentimento em nós. Quem já tem mais idade sabe do que eu estou falando. Repetição. Repetição, para a gente observar, é sinônimo de: ó, tem uma coisa que estava lá que ainda tu precisa trabalhar melhor. O inimigo referido por Jesus, o mais difícil de desafiar e compreender, é o inimigo interno. Na pedagogia do Evangelho, a reconciliação do espírito não é propriamente com os outros espíritos, é com a lei de Deus. Quando eu aprendo os valores do perdão e da afetividade, a reconciliação com a pessoa que está à minha frente, ela acontece como consequência. Como consequência. Mas o verdadeiro inimigo que é preciso amar, ele é interno. E esse a gente tem dificuldade de enxergar, o que é natural. E depois que enxerga, a gente tem um medo dele muito grande. Porque a impressão é que a gente vai ser demolido e desabar. Fragilidade não é defeito. Fragilidade é da caminhada. Nós temos que ajustar, fortalecer. Nós não vamos nos demolir. Lembram do dito que eu mencionei aqui do Jesus o vivo? Se eles manifestarem aquilo que eles são, isso os salvará. Por quê? Porque eu sendo quem eu sou, as respostas que eu vou ter nos relacionamentos vão me deixar isso ainda mais claro. Agora, se eu fingir que eu sou o perfeitinho, bacaninha, isso, aquilo, né? O melhor filho da mamãe, não sei o quê, eu estou vivendo uma vida artificial. Né? Eu mesmo, se eu dissesse quem eu sou, vocês saíram tudo correndo daqui agora. Nunca mais iam voltar na minha palestra. Não é brincadeira. Porque vocês acham que eu estou na cadeia de santo? Por que eu dialogo tão bem com esses caras? Tá? Nunca me esqueço a primeira vez que eu fui em um presídio, 20 anos atrás. Eu entrei lá no presídio central e me senti em casa. Estou na minha casa. Como a gente tem oportunidade nessa vida aqui. Pá, é muito bacana isso. E depois tu vai conhecer coisas, às vezes, né, das tuas vivências anteriores e está tudo muito ajustadinho, assim como uma oportunidade para te olhar. Olha isso aí, ó, né? E é o tempo inteiro isso, né, pessoal? Essa pedagogia, ela é muito ajustada, ela não comporta injustiças, né? A gente está no lugar que tem que estar. É uma questão de aproveitar melhor, é usar a metodologia que está sendo oferecida para abrir os olhos, né? Eu estou fazendo um ajuste. E o que não está bem não é um defeito. Eu estou ali para trabalhar aquilo. A gente precisa se olhar como sendo bom, que é o que nós somos. Nós já temos muita coisa
trabalhada, muita coisa caminhada, muita luta, isso aí é patrimônio, ninguém nos tira mais. Né? Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdias, coração. Misericordioso é aquele que tem o coração para os míseros, os miseráveis. Olhem como Jesus fazia as coisas. Né? Olhem como ele fazia as coisas. Né? A gente agrediu daquele jeito e ele dizia: pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Né? Eles não sabem o que eles fazem. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não compreendem. E realmente. Então ele tinha esse sentimento de misericórdia pelos homens. Mas isso, além de ser da grandeza de Jesus, era uma metodologia sendo explicada. Por quê? Porque se nós não formos misericordiosos, se nós formos duros, intolerantes, o mundo está muito encharcado da intolerância. Né? A pessoa intolerante, uma primeira coisa que ela faz é o seguinte: ela não participa do processo evolutivo. Eu não quero nem saber do fulano, nunca mais quero falar com ele. Pronto. Só na próxima. Não quero nem ver esse sujeito. Deus me livre de enxergar o fulano. O que ela está fazendo? Nessa ótica da pedagogia cristã, ela está se afastando da oportunidade de trabalhar algo interno que faz com que ela age daquele jeito, diante de alguma coisa que ela pensa estar no outro. Ela pensa que está no outro, mas não está. Ser misericordioso é compreender que as pessoas são diferentes. É compreender que, vou usar o termo só por usar, porque não existe isso, que entre o pior e o melhor homem que habita esse mundo aqui, só há diferenças. Não há bom e ruim. Bom e ruim são adjetivos que os homens criam para qualificar outros homens e, sem notar, qualificar a si mesmo. Qual é a qualidade do amor que tu entrega para as pessoas? Pois é essa qualidade que tu vai aplicar para ti. Qual é o rigor do teu juízo interno quando tu olha para uma situação qualquer do mundo? É o mesmo rigor que tu vai tender a empregar quando tu for te olhar. Quando cair um pouquinho da ficha e quando tu começar a perceber quem tu é e o que tu está fazendo aqui. Tem que ter um cuidado muito grande com isso. Um primeiro impulso que a gente tem, né, quando participa dessas dinâmicas, é olhar para os próprios defeitos com uma mala de chumbo. Ah, eu sou um marginal. Não. Não é. A gente é bom. O que está acontecendo é que nós estamos enxergando coisas em nós que a gente não sabia que existiam. A gente ignorava. Ou por não olhar, ou por causa da batida mecânica da vida, ou por medo. Né? Às vezes a gente fica desconfiado de que, e aí, não vou nem mexer nisso aí. É uma defesa mecânica. Por isso, a importância da misericórdia. E a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. Vejam que instrumentos valiosos para as nossas vivências, né, pessoal? Que metodologia rica. Se a gente empregar para si mesmo, assim, para se olhar, para avançar, para entender que a gente pode fazer as coisas com suavidade, que não é defeito, que a gente pisa na bola, mas está, né? Pisa por ignorância, vai ter oportunidade de refazer. Né? Fora da caridade não há salvação. Bom, então tá, primeiro impulso, vou praticar caridade para os outros, que nem o pessoal lá do Oeste. Né? Para que tu veio aqui? Para aprender, para ajudar os outros.
Não que a caridade material não seja algo positivo, é evidente que é, principalmente quando ela é genuína, quando ela é impulsionada por um sentimento mesmo, né? Mas a maior caridade, isso está ali no Evangelho, a maior caridade é tolerar aqueles que eu encontro no meu caminho e que são instrumentos da minha evolução. A maior caridade é tolerar aqueles que eu encontro no meu caminho como instrumentos da minha evolução. A maior caridade é compreender e perdoar aqueles que me hostilizam e que fazem com que venha à consciência o sentimento que eu preciso trabalhar. Porque essa é a função do outro na nossa existência. Ele é que nos proporciona, como um integrante do nosso palco evolutivo, a experiência que eu vou utilizar para o meu progresso. Aqui, né, Jesus representou muito bem isso com a parábola do bom samaritano. Então vinha um homem de Jericó para Jerusalém, ou vice-versa, né? E ele passa, esse homem foi assaltado por malfeitores, bateram nele e ele ficou no chão, ali todo quebrado, né? Aí veio e passou um sacerdote. Vejam como é rico isso. Jesus está tentando mostrar aqui, ele está contando isso com o doutor da lei, né? O doutor da lei perguntou assim, mestre, como é que eu posso obter a vida eterna, o reino dos céus? E ele disse, vinha um homem de Jericó para Jerusalém, e foi assaltado e agredido e deixado para morrer. E aí passa um sacerdote, olha e não atende o homem, passa reto. O sacerdote era a mais alta autoridade eclesiástica da época, né? Conhecedor formal da lei de Deus. Ele conseguiu fazer a caridade, passou reto. Aí vem um segundo homem, né, que é o levita. Levita era uma pessoa da tribo Levi, né, que era um pessoal educado para atender às necessidades do templo religioso. Portanto, outro homem que formalmente sabia tudo isso aqui que nós estamos falando. Passou reto. E aí vem o famoso bom samaritano. Samaritano é de uma tribo da região de Samaria, né, lá na época. Pessoas consideradas na hierarquia da época social como de segunda categoria pelos judeus ortodoxos. Era um povo de segunda categoria porque interpretava a lei de Moisés de uma maneira diferente do padrão. Mas foi esse cara que socorreu a pessoa que tinha sido assaltada, que colocou ela numa estalagem, pagou a diária e fez a pessoa cuidar dele, né, que atendeu. E aí Jesus vira então para o doutor da lei e pergunta qual dos três praticou a caridade. E aí o sujeito teve que admitir que o samaritano, mesmo sendo uma pessoa que ele considerava como não sendo alguém que louvasse a Deus, era o que tinha atendido. O que ele quis mostrar com isso? Que todo esse processo pedagógico, a gente está descobrindo. O sacerdote e o levita, na historinha aqui, eles não estão errados. Eles só têm uma visão ainda incompleta desse acervo que é muito rico. Desse acervo que é maravilhoso, que nos oferece muito como instrumento, só que eles tomaram o instrumento por finalidade. E aí, quando chegou na hora da prática, eu tinha tudo no intelecto, mas não consegui parar para ajudar a pessoa que precisava, porque eu ainda carecia da construção do sentimento. Coisa que o levita, que eu classificava como inferior a mim, já tinha feito, por experiência pessoal, provavelmente. Ele alerta para isso, né? Às vezes a gente olha para tudo isso aqui de uma maneira superficial, mas é um começo. E por fim, a recomendação: sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Cuidado. Um outro filósofo, Pietro Baldi, diz assim, é um filósofo italiano que viveu aqui no Brasil: o erro é a agressão do homem à lei de Deus. Veja, o erro não significa, isso que a gente chama de erro, não significa a agressão de um homem ao outro homem.
Porque quando eu agrido outro homem, o que eu estou violando é um mandamento da lei. Então eu estou agredindo a lei. E a dor é a resposta da lei à agressão do homem. Então a dor, ela é do processo, não que ela seja necessária. Mas há uma tendência de que todo mundo acabe sentindo em alguma medida, porque nós vamos ensaiar e vamos errar. E isso é do jogo, não tem problema nenhum. E aí Jesus vem sede perfeitos, né? O Humberto Boden, ele adverte assim: cuidado com a perfeição. Eu li aquilo e digo, cuidado com a prática do bem. Mas como que o sujeito vem afirmar isso? Ele está pedindo que a gente tenha esse cuidado com a formalidade. Aquele exemplo que eu citei do Esde, da pessoa que chega ali: o que tu veio fazer aqui? Eu vim aqui para fazer o bem. Para lá. Não. Tu vieste aqui para aprender, assim como vocês, assim como eu e todo mundo, para aprender coisas que são boas para ti. O processo evolutivo, no final das contas, pessoal, nesse aspecto ele é muito solitário. O espírito caminha sozinho diante da lei. As pessoas são nossos companheiros eventuais, elas vão ficando, vão partindo antes, vão voltando em outras famílias, na mesma, mas nós estamos caminhando solitariamente diante da lei de Deus, o tempo inteiro. A perfeição é um processo de aperfeiçoamento. Não tente ser bom até amanhã, porque vai dar acidente. Não tente fingir que é bom, porque aquilo que você acha que é um defeito é apenas o que você é. Não é um defeito. Quem acha que é um defeito é o teu juízo interno, que é muito duro. Então esse Boden, ele define esse sede perfeito da seguinte maneira: uma coisa é a ética subjetiva, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Mas cada homem lê a lei de Deus sendo bom do jeito que ele consegue entender. Foi isso que eu quis dizer, que na penitenciária tem homens bons, porque eles estão interpretando a metodologia do jeito que conseguem. E isso torna todos nós bons, porque nós só respondemos na medida daquilo que enxergamos, que já sabemos. Então isso quer dizer que lá pode ter alguém que diante da lei de Deus é mais inocente do que alguém que já sabe mais sobre isso e insiste em apertar o mesmo botão. Isso nos torna sempre bons. Nós só fazemos aquilo que a gente pode, enxergando a metodologia do jeito que conseguimos ver. Essa é a caminhada do Espírito, agregando valores, né? Quando se fala em perfeição, se fala em ética objetiva, que corresponderia, que não é o caso desse mundo aqui, ajuste completo. Todo o caminho caminhado, conduta completamente ajustada à lei de Deus. Não é o caso desse nosso mundo aqui. É só para a gente entender, mais uma vez, que este mundo não tem ninguém ruim. Tem pessoas diferentes, porque elas olham para tudo isso de uma maneira diferente. Alguns dão as mãos para rezar para o assalto dar certo, e outros já conseguem enxergar isso num nível diferente e podem, portanto, fazer melhor e entender o que significa isso em termos de responsabilidade. Essa metodologia, acabou o tempo? Essa metodologia, ela é riquíssima. Ela nos oferece muito como instrumento, né? Quando a gente começa a usar isso a nosso favor, a qualidade das relações muda. Mas tem uma coisa que muda para muito melhor, que é o que muitas pessoas chamam de uso
qualificado do livre-arbítrio. Uso qualificado do livre-arbítrio. Conhecendo o método, eu já sei o que pode dar acidente. Então, mesmo que eu não esteja diante de ninguém, eu vou tentar frear o meu impulso de apertar o botão que eu já sei que não é para apertar. Porque isso significa, a todo momento, construção da vida. Construção do que vai nos acontecer ali adiante, o tempo inteiro. Entender isso e entender que a gente pode sempre construir alguma coisa melhor, que a gente pode usar de maneira melhor a nossa liberdade e, portanto, ter aquilo que a gente quer, que é uma vida mais feliz. Isso aí é fundamental. Isso é riquíssimo em metodologia, em instrumento de qualidade, né? E nós estamos aqui ensaiando para usar melhor. Já fizemos muitas coisas boas, muita coisa boa. Isso precisa ser valorizado também. Muito obrigado pela atenção com que ouviram. Eu vou devolver a palavra para o encerramento. Muito obrigado para você, Gilmar. Eu fico envolvido na palestra, depois para voltar para o trabalho é difícil. A gente se eleva, né? Ainda mais quando é um título assim, o Evangelho. Olha que coisa linda ter o Evangelho como método. Está aí, Jesus trouxe e basta seguir e trabalhar, como o Gilmar disse, ao nosso tempo. Muito bom. Então, antes de encerrar, gostaria de fazer um convite. Para o dia 10 de setembro, às 16 horas, a gente tem a palestra do DAFA, com o Alceu, com o tema Nossa Missão. E o Gilmar também trouxe o convite para o segundo encontro médico-jurídico espírita, a Ética da Vida, que ocorre no dia 10 e 11. Né? Então, gostaria de pedir para o Gilmar fazer a nossa prece nesse momento. Então, no momento em que nós encerramos o nosso diálogo, nós vamos agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade do exercício e da compreensão. Nós vamos agradecer por tudo aquilo que construímos, por tudo aquilo que já exercitamos, por tudo de bom que está à nossa frente, a título de oportunidade. E vamos pedir que todos os dias nós possamos, gozando da mesma ajuda que nos acompanha sempre e que sempre nos acompanhou, andarmos mais perceptivos, com os olhos bem abertos, enxergando em tudo aquilo que nos acontece uma grande oportunidade de trabalho. Que nós possamos fazer isso exercitando perdão em relação àqueles que convivem conosco, mas principalmente em relação a nós mesmos. Agradecemos por tudo isso e pela possibilidade de conhecermos esse instrumento valioso que é a pedagogia do Evangelho. Que assim seja. Um ótimo retorno para os pais.